Sejam absolutamente bem-vindas a mais um episódio da Tablecast. Meu nome é Evelyn Liu, eu estou aqui com o Felipe Pássaro. Sejam muito bem-vindos. Qual é o assunto de hoje? Hoje a gente vai conversar sobre um livro muito especial, esse livro, que desvenda vários mistérios aí sobre ganho de peso, sobre gordura. Hoje a gente vai descobrir se gordura existe ou não, e se na verdade é dor que tá no lugar. E com quem que a gente vai conversar sobre esse livro, Morzão? Eu obriguei uma amiga nova a ler. Ela foi Mariana obrigada. Nassar, comunicadora, 7 anos, empresária e também ela tem o próprio podcast. Seja muito bem-vinda. Tenho, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Inclusive, ela falou assim, ó, consegue ler um livro, assim, rapidão? Aí eu falei, ué, se tiver menos de 300 páginas, vai. Só calma, Foi literalmente esse diálogo. só cuidado. Mas eu confesso que, assim, é um livro que, já dando um spoiler aqui, já que a gente vai falar sobre ele, a leitura te prende. Sim. Porque, gente, que loucura. Eu nunca li um livro que ele consegue te despertar tantas coisas, desde muitas emoções, porque tu traz pro livro uma interatividade que inclusive foi ideia tua, no primeiro áudio que eu Do escutei. áudio? Foi. Quando eu olhei, gente, um spoiler bem spoiler, tem QR Code dentro do livro. Quando Sim. eu olhei, eu falei assim, ó, eu cheguei nessa página, eu falei assim, eles estão de brincadeira com a minha cara. Não, o Felipe foi genial, porque antigamente você só lia, agora você consegue falar com a pessoa. É uma Gente, experiência, né? A ideia eu achei sensacional, principalmente falando agora da nova geração que vem com tudo querendo se conectar. E é um momento que tu para e deixa eu entrar aqui, tu volta e não fica maçante. E também tem, por exemplo, quando a gente manda... Eu finge que eu quero brigar com você no WhatsApp. Não tem como brigar contigo, cara. Tu briga com essa mulher? Não, É gente, raro, é que raro, é raro. absurdo. Mas é diferente você mandar escrito do que você mandar um áudio. Exato. Entendeu? Então tem áudios dentro do livro. Abraça mais, né, o áudio. Realmente o livro é uma experiência, né? É uma experiência que tu vive, assim, não abraça mais, mas também assim, eu te conheço. Uhum. Entende que a leitura é o te conhecer e a forma de conexão também é um áudio que às vezes tu manda. Então, quando eu escuto o teu áudio, eu falo assim, caraca, essa mulher, o que essa mulher transmite, que inclusive foi o que nos aproximou, Foi. o que essa mulher transmite, eu falei assim, talvez faça sentido essa amizade. Sim. Eu falei, caramba, então assim, muito obrigada por me convidar pra fazer esse Cara. review. Tô muito feliz. Antes do lançamento. É. Antes do lançamento. E esse episódio é episódio especial, porque ele vai ser postado no dia do meu aniversário. Olha lá. Caraca! Pressão, hein, Mari? Já jogou a pressão. Eu tô super feliz, porque é um tema que, assim, eu vivi na pele muita coisa e eu me identifiquei com várias coisas que tem dentro do livro. O que você acha que mais, assim, pá, falou comigo? Eu vejo que eu passei por várias fases até chegar na mentalidade que eu tenho hoje em relação à comida, que é literalmente o que tu fala no livro. Quando tu escreve, tu traduz isso de uma forma muito simples, que na verdade é simples, mas a gente complica. Porque a gente é ensinado a não olhar dessa forma durante muito tempo. E tudo aquilo que é muito rígido é difícil mudar. Então, todo o contexto do livro é calma, que a fórmula é simples, mas dependendo de onde tu veio, tu tem que se desconstruir várias vezes para conseguir se manter nesse lugar. E ele nunca acaba. Então, assim, beleza, a gordura não existe, porque é a forma que tu vê a vida. Mas tu vai ter que lutar por este lugar para se manter nessa sanidade cada vez mais. E é um lugar treinável, não é difícil. Só que tu precisa de um ponto de luz para te direcionar e um grupo de apoio muito forte, assim. Então, como eu vim do mercado da moda, onde é pressão com o corpo, sim, cara. Mulher quer ser magra e quer ser bonita. E pra mim, muitas vezes, eu comia ovo e abobrinha e eu me achava o máximo. E o meu mundo era gente magra, que eu falava assim, se eu não for magra, ferrou. Não trabalho, não sou aceita, beleza em primeiro lugar. Então, assim, é um conceito simples, mas eu vejo que pra grande maioria das coisas na vida, as pessoas erram literalmente no simples. Eu acho que, pra mim, é muito isso que você falou, porque é como se fosse aquela história do Dudu e do Tutu, do desenho. Então, eu lembro desse dia que eu tava dando aula, porque o Dudu, os pais tiveram ele muito mais velhos, então ele era muito... Eu lembro que ele achava as outras crianças infantis. Ele tinha 4. Então, obrigar ele a rasgar um desenho dele é muito difícil. E é muito parecido com o que a gente vive. Tem umas coisas que a gente vai construindo, e por mais que seja aquela mentira muito contada, rasgar aquilo é muito difícil. Eu confesso que quando eu cheguei nessa parte, é impossível tu não se identificar com um dos dois. Eu ia ser a que ia sentir dor pra rasgar. Eu falei, cara, eu sou essa pessoa. E eu me desconstruí, eu falo que eu sou muito perfeccionista. Eu tava até respondendo essa pergunta ontem, né, numa aula de espanhol. E aí a gente tava vendo traços de personalidade. E eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, detalhista, que tem coisas boas de... Hoje, muitas coisas que eu faço, eu trago esse traço de excelência, de querer as coisas certas, que é muito do que eu não largo a mão. Mas eu aprendi a deixar mais solto.
Quando tu é muito rígida e tu aprende a deixar mais solto, eu vejo que é um cenário bom, mas tu precisa se policiar nesse lugar. Quando teve essa história de rasgue o desenho, como você faria? Eu falei assim, caraca, eu ia ser aqui a sofrer muito pra rasgar o desenho. Mas talvez por experiência de vida, que aí eu acho que é um contexto pra quem sente, pra quem tá ouvindo a gente, que eu acho que é uma coisa muito difícil para as pessoas hoje. Tu vai ter que se destruir, se reconstruir várias vezes. Por experiência de vida, hoje é mais fácil rasgar o desenho. É muito mais fácil rasgar o desenho, porque tu fala assim, eu já sei o caminho. E eu falo muito isso com corrida, com tudo que eu faço, porque assim, às vezes não é o meu melhor treino, mas eu sei que eu tenho que ir treinar, porque eu vou ter que estar treinando a minha mentalidade para aquilo, porque eu já sei o caminho de voltar para aquele lugar. Mas quando tu não sabe, tu é muito preso na métrica, tem gente que pega e vai correr sem nada. Eu falo assim, caraca, como é que tu corre 42 quilômetros sem relógio, sem fone, segue o flow da dieta, e aí é aquele keniano que passa correndo e tu fala assim, meu Deus, mostra muito mais maturidade, mas por quê? Porque tu fez aquele caminho rígido por tanto tempo, porque se tu soltar, tu sabe voltar. Então eu vejo que é isso também, falta um pouco de experiência, e por isso eu acho que a noção alimentar é muito importante, porque ela te dá experiência. Hoje eu olho, eu sei, 100 gramas de frango tá aqui. Eu sei olhar para um prato e falar assim, esse prato tem 450 calorias. Adicionou tal. Por quê? Porque um dia eu já fui rígida, perfeccionista. Só que eu vejo que muito para te soltar, primeiro tu tem que saber fazer. E é o ponto onde as pessoas erram, porque não sei, acredito que não, muita gente não tem noção alimentar da caloria do alimento, da qualidade de um alimento, do que é uma fruta, muitas vezes, de como escolher, porque hoje a gente está muito preso em rótulo. Sim. Não, e essa questão de noção alimentar, tem muita gente que acha que fruta emagrece só porque é fruta, mas não, gente, tem banana é super calórica também. Mas voltando um pouco sobre o que a gente estava conversando antes, né, essa questão do processo de reconstrução, eu acho que tem um ponto aí do porquê que a gente sofre tanto fazendo isso, é porque pra gente se reconstruir, a gente precisa olhar para algumas dores nossas. Alguns padrões de comportamento que a gente tem que são desencadeados por dores, sabe? Por coisas críticas na gente. Então, dói, né? Esse processo, que eu acho que é um pouco do que essa história transmite pra gente. E queria saber de vocês aqui, o quanto na verdade, mais da Mari, né? Quanto que mudou o significado de gordura pra você antes e depois de ler esse livro? Ou se não mudou, as ideias do livro batiam muito com o que tu pensava já? O livro me revisitou muitas coisas boas. Eu falei que eu cheguei fazendo a máquina do tempo. A gente segue um flow da vida onde tudo é muito corrido e a gente esquece de algumas coisas. Então, o livro me fez vários exercícios que eu já pratiquei uma vez na vida para me colocar nessa linha, e eu gosto de falar para as pessoas, porque todo mundo me pergunta, né? Como é que tu consegue ser tão organizada, ter uma vida assim, ser tão regrada? Eu sempre tento atingir o 100 sabendo que eu vou atingir o 80. Então, o livro, ele me relembra desse trajeto de tipo, calma, relaxa, às vezes você está se metendo numa pressão que é um caminho, que é uma jornada mais longa. E por querer encurtar o tempo, eu sou muito isso, né? Eu falo para as pessoas, eu sempre quero estar no pace baixo. Eu sempre quero estar seca. Eu sempre quero estar performando na corrida. E aí o livro me relembrou esse conceito de tempo e processo realmente importa. A máquina do tempo, para mim, é o melhor exercício disparado. Porque ele te relembra o quanto tu tá plantando o hoje pro lá na frente, que eu acho que é o mais difícil das pessoas. Será que hoje eu tô realmente vivendo o meu potencial máximo pra lá na frente colher isso? Porque o que a gente não vê agora de resultado, como é um fast food hoje, pode não te fazer mal, mas daqui a 80 anos talvez tu não consiga levantar da cama. Sim. Então a leitura, ela me relembrou isso e ela me trouxe mais calma também. Que hoje eu passo por uma fase de treinamento onde eu tô indo pra mais intensidade, pra maratona, que é um outro corpo, uma outra visão de vida, me perceber mais cansada durante o meu dia e falar assim, caramba, mas será que eu que tô cansada mesmo? Ou será que é da minha cabeça? Ou será que eu que tô comendo demais? Porque eu também não quero comer demais. Então, assim, eu fico nesse processo de me conhecer de novo, porque eu me coloquei num lugar de desconforto quando eu quis ir para provas de longa distância. E aí o livro falou assim, cara, relaxa, é processo. É um processo. É o processo de entender, assim. Então, é muito bom a gente estar revisitando coisas que te ajudam a se manter nesse lugar no caminho. Pra mim, é literalmente isso. E é o processo físico, é o processo mental, né? Você comentou aí de Pra como mim é você... 200% a percepção, mental. você vai ajustando, então... Tudo muito importante. Você tinha noção do impacto nesse sentido do teu livro, não? Não, porque ela tava guardando o segredo. Aí a gente, na verdade, tava na dúvida, porque ela falou que ia anotar Eu mandei tudo. uma mensagem pra ela no início. Gente, eu preciso ler essa mensagem. Liga. Vou contextualizar Eu aqui o que printei essa aconteceu. mensagem. Você printou? É lógico que eu printei Não, essa vamos ler mensagem. aí, então, Eu vou gente. ler a turma mensagem, agora mas deve deixa tá eu curiosa. contextualizar aqui pra quem tá ouvindo.
Quando eu peguei o livro na mão, eu sempre fui uma pessoa viciada em aprender sobre longevidade e alimentação, porque eu era psicopata. Eu tive compulsão, eu tive tudo que tu imaginar na vida. Eu vim de uma família onde compulsão, nem existia esse termo antigamente, compulsão. Eu só comia muito e, Mariana, para de comer. Mariana, deixa comida pro teu irmão, tu tá comendo tudo. E aí, muitas vezes, tu se vê feia num lugar onde tu não quer ir pra academia, porque tu se sente gorda. E eu nem era tanto, eu me olhava e falava assim, gente, hoje eu tô gorda, hoje não vai rolar. E aí eu descontava muita coisa emocional na comida e nem existia muito isso. A minha família não tinha condições de pagar terapia, nutricionista, e pra eles era tudo muito assim, isso é besteira. Sim. Se tu quiser mudar, tu muda. Beleza, então assim, eu sempre busquei muito conhecimento em livros, em pessoas, e o meu estilo de vida com moda e tudo mais. Então eu falei, preciso estudar isso ou eu vou me dar mal na vida. Não tem saída, e aí sempre fui do esporte. Quando eu peguei o livro pra ler, eu falei assim, vai ser fácil. Já conheço tudo. Tipo, já sei e tal, gosto muito desse tema de saúde, não sei o quê. Quando eu abri o livro, na primeira página, tinha uma fábula. A verdade e a fábula. Gente, aquilo foi um tapa na minha cara. Bizarro. Eu só li aquilo, eu tava na bike. Eu tenho uma bike na sacada, eu tava na bike. Pedalando, vou ler na bike. Vou ler na bike. Só que eu não consigo, eu não sou aquela pessoa que lê concentrando. Eu falei assim, gente, vou ler na bike. Quando eu parei, eu falei assim, não vou conseguir ler na bike. Eu vou ter que sentar, anotar. Na mesma hora eu mandei uma mensagem pra ela que eu vou pegar. Pega. Não, eu acho que foi o melhor Eu lembro mensagem. Agora eu lembrei da mensagem. Você mostrou. Porque foi assim, um respeito, um envolvimento, e eu não esperava. Querer se aprofundar, né? Muito Então, maneiro. Não, gente, porque foi uma porrada, aquela... Porque é muito do que a gente faz na vida, assim, né? A verdade disfarçada de fábula pra querer agradar, porque, na verdade, a verdade dói muito pra gente aceitar logo de cara. E ela precisa vir numa bela narrativa pra gente querer se envolver e depois se aprofundar. E eu falei assim, caramba, deixa eu sentar, porque, pra mim, a tua construção textual é uma coisa bizarra, que foi literalmente o que me prendeu, porque tu consegue tornar o simples atrativo, trazendo metáforas da vida onde a pessoa consegue se enxergar. Onde tu não fala só da comida em si e pese isso e faça aquilo. Tu consegue trazer um contexto de vida onde a pessoa se percebe de outra forma. eu acredito muito que se você não trouxer a verdade de um jeito que você vai atingir a outra pessoa, fica só na egotrip. É sobre mim, é sobre eu ser inteligente, é sobre, né? Sim. Mas a partir do momento que você quer que a outra pessoa receba, você tem que embalar esse presente. Não, concordo super, e assim, e não foi um passar informação. Foi a tua personalidade dentro do livro. Porque quando tu escreve, eu percebo que não é um ghostwriter ali escrevendo. É a tua construção de texto e a tua personalidade sobre a tua visão de vida. E a escolha exatamente das expressões e termos que tu quis colocar ali. Não, e tem poemas de 15 anos atrás que ela Gente. escreveu. Tem história pessoal, história de paciente. É um absurdo. É uma imersão na Evelyn esse livro, né? Eu vou fiquei tão ler A aqui, ó. mensagem. Primeira Vamos lá. impressão. Eu abri. Primeira impressão. Comecei a ler o prefácio. Logo pensei, na bike. Vou ler este livro por aqui. Parece confortável o tema. No meu tempo, em que estiver pedalando. Comecei a ler. E na primeira página, onde tinha a fábula e a verdade, larguei o livro e pensei. Esse livro precisa sentar e destrinchar por inteiro. Não tem como ter uma segunda distração. E eu mandei pra ela e falei assim, gente... Bizarro, porque assim... É um livro que tu mergulha. Porque ele te leva pra lugares que não é alimentação. Ele não é um livro de alimentação. Ele te mostra o caminho pra nutrição, pra vida, mas ele é um livro totalmente mental. Onde tu se Totalmente, analisa emocional. emocionalmente em todos os atos da tua vida. Pessoas tóxicas, ambientes que te corrompem e a certeza de quem tu quer ser no futuro. Sim. Fato, assim, ó, é uma coisa que eu olhei assim, eu falei assim, caraca, quem souber realmente sentar e fazer o que está sendo feito, porque vários exercícios ali que a carta A Gente, carta Pro seu eu animal. do futuro. pro seu eu do futuro. Vários exercícios que tem ali, que eu fiz em outros momentos, em ferramentas de autoconhecimento que eu fiz, e eu falei assim, caramba, gente, como ela conseguiu reunir uma coisa que é complexa aos olhos de quem realmente passa o simples, assim, porque as pessoas acham que a alimentação, ela começa com um plano alimentar que tu vai seguir. Não. Que é o que a maioria tenta hoje prescrever. E aí eu vejo várias amigas que chegam pra mim assim, tu conhece uma nutricionista que faça uma dieta diferente? Eu falo, mas como assim uma dieta diferente? É uma dieta diferente, assim, tipo, algo que foge do normal. E porque eu nunca consigo fazer essas dietas. Eu falo assim, amiga, mas a dieta é simples. Talvez tu que não esteja pronta pra fazer. Não olhou pro seu lado emocional, pro relacionamento com o corpo, pro relacionamento com a comida. É o que é o eu grande foco menos do livro, né? falo, na verdade, nas minhas consultas. Uma consulta de 1 hora. Vou falar da dieta o quê? 10 minutos?
Quando eu olho, assim, é todo o resto do tempo vendo por que que você não consegue executar. Uhum. E aí a gente mexe com tudo quanto é dor, pavor da pessoa. Sim, é o que você fala no livro, né? Você não tá tão interessado assim naquele momento no que a pessoa tá fazendo pra emagrecer. Você quer saber o que tá dentro daquela pessoa ali que tá fazendo com que ela não consiga, de fato, fazer o que ela precisa fazer pra emagrecer, né? Eu acho que esse é o grande ponto do Eu livro. acho tão cruel quando as pessoas falam assim, você não consegue fazer a dieta porque você não tem disciplina. Sem vergonha. E aí eu acho que ali a gente traz as pequenas grandes violências, porque você sabe o porquê que a pessoa não consegue fazer dieta? Realmente tem a ver com disciplina. Então, É um trabalho bem terapêutico, né? Eu fazendo papel de roxo aqui. Porque assim, eu imagino... Não, gente, eu imagino porque assim... Pra eu me desconstruir e reconstruir... Eu falo pras pessoas, até hoje eu faço isso. E até hoje, que parece muito difícil pros outros, que hoje pra mim é fácil, eu tô mirando num outro lugar que pra mim é difícil. Então assim, eu imagino que sentar na mesa e falar de dieta com alguém é literalmente tu conhecer o íntimo da pessoa. É entender por que ela come o que ela come. Por que na sexta-noite ela ama comer um fast food ou... Cara, eu vejo muito assim, ó, bebida alcoólica. Uma coisa que distrai muitas pessoas e acaba com a vida da pessoa. Total. Porque ela quer beber de quinta a domingo pra fugir da rotina dela que ela odeia. Como é que tu lida? não, e aí quando você começa a perguntar, eu saio com essas pessoas, mas não tem como eu sentar com elas sem uma bebida. Então por que que você está sentando com elas? Se você tem que beber pra estar com elas. Então, quando você começa a olhar pra... Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Se você tem que pegar uma taça de sei lá o quê pra poder aturar o teu marido, talvez você tenha que trocar o marido. Entendeu? gente! Ou reconstruir o papo. relacionamento, não precisa trocar o marido. Mas assim, reconstruir. Depende de que jogo tu quer jogar e o que exato. tá ali. Mas assim, é isso. Tu mexe com um outro ponto que não é a comida. E pra essa pessoa ter essa constância ou ela sentir prazer, tu vai ter que mexer com o emocional dela. Literalmente, assim. Só que o primeiro passo é esse, eu vejo que é se perceber. E quando a gente tem o conhecimento através de um livro, de novo, além de ser acho que assim, um dos mais baratos meios de conhecimento, porque grande parte da minha vida foi livro, gente. Eu falo A para as minha também. pessoas, eu me enfiava em livraria e lia, porque aqui em São Paulo pode fazer isso, né? Floripa já não pode. Mas eu me enfiava ali no Iguatemi e ficava lendo. Eu falava assim, hoje eu vou ler o quanto eu puder aqui. E é conteúdo. Só que as pessoas negligenciam o poder do conhecimento. Sim. E aí o conhecimento te dá escolha. É literalmente o que tem aqui no livro. Ele fala assim, a partir do conhecimento você toma a sua melhor decisão. Para saber o que você tá comendo, a hora que você tá comendo. A entender o seu sentimento, que eu vejo que é muito isso. A pessoa, ela não sabe nem que sentimento a comida gera nela. Ou por que ela tá comendo. Ou a ter prazer em outras coisas. Porque o meu paladar lá de trás... Hoje eu não sinto vontade de comer... Gente, é bizarro isso, mas... Eu não sinto vontade de comer fast food. Sei lá, um dia na vida, num momento que tá todo mundo reunido e vai todo mundo fazer uma comida assim. Sim. Mas aquele desejo louco de tipo, nossa, eu vou pedir hoje um hambúrguer com fritas e vou me acabar. E é engraçado, porque quando se tem compulsão, tu acaba comendo de tudo, de todos os jeitos... Mas tu vai muito pra besteira também, porque é um emocional muito forte. Depois que acabou a besteira, tu vai pra outras coisas. E aí eu lembro que naquela época eu olhava assim, cara, será que um dia eu vou sair disso aqui e eu não vou ter tanto esse prazer? Não lembro qual foi meu último gatilho de compulsão na vida. Assim, ó, se eu falar assim, foi no ano tal. Faz mais de, sei lá, 8 anos. Isso é maravilhoso. É Isso bizarro. mostra que você pode ter outras vidas, né? Às vezes as pessoas ficam ali tão engajadas com aquilo e acham que é aquilo pro resto das vidas delas. Mas você pode viver várias vidas dentro de uma vida. Sim. E faz sentido você querer besteiras, por exemplo. Porque o seu corpo, ele sabe que aquilo é hipercalórico. Então, se a gente for pensar, a Mari tá na florestinha. E aí tem um leão na frente dela. O que o corpo da Mari vai pedir não é alface. Sim. Porque você comer algo hipercalórico vai aumentar suas chances de sobrevivência. Só que a gente não mora mais na florestinha, então a gente tem que fazer escolhas diferentes. Eu falo muito quando a gente, em relação aos outros animaizinhos, é que a gente consegue pensar em formas de driblar os nossos instintos Sim. e fazer escolhas melhores. Conhecer mais pra escolher melhor, né? O grande slogan aí da Evelyn, já tem um tempo. Concordo total, assim. Concordo total. Inclusive, um divisor de águas, assim, que eu vejo até pra quem tá assistindo a gente é... Ambiente é 100% teu fator de decisão de muita coisa. Quando tu entende que o teu ambiente... Tem até pesquisas, né, que mostram hospitais dos Estados Unidos, pelo mundo, que até de mudar o papel de parede, colocar no meio do mato e não sei o quê, teu emocional muda também. As pessoas ao teu redor mudam também. Sim. Então, assim, por que não escolher uma melhor opção ou um melhor lugar se tu tem esse poder de escolha? Sim. O problema é que às vezes tu tá muito imerso nessa galera
E aí ficar sozinho por um tempo te dói por saber que tu vai ter que fazer uma movimentação que é desagradável. E aí tu prefere ficar no tóxico em vez de dar espaço pro novo. Sim. Não, sobre isso que você comentou, só abrindo um parênteses aqui, teve um estudo muito doido que eu vi esses dias, que é em relação à recuperação pós-cirurgia, né? A galera fez cirurgia de tirar a bile, e aí colocou uma parte da galera para se recuperar num quarto, enfim, só parede normal, e uma outra galera para se recuperar olhando para a natureza. Essa galera que se recuperou olhando para a natureza, se recuperou tipo um dia mais rápido, sendo que geralmente é 7 dias, do que a galera que se recuperou olhando para a parede. Então, realmente, né, o ambiente tem muito poder. E aí a gente tem que olhar para tudo, né? Porque, por exemplo, o nosso ambiente envolve o quê? As pessoas que estão com a gente, envolve as coisas que a gente tem dentro do armário, né? Que a gente não tem força de vontade infinita. Se um dia a gente estiver numa baixa e tiver um chocolatinho ali, provavelmente a gente vai comer. Então, é uma construção de ambiente, assim, que tem que ficar atento. É o que está em um dos capítulos, né? Sobre comunidade, sobre o nosso entorno. Eu adoro comparar também com dinheiro. Então, por exemplo, você estava falando de que você quer agora conquistar mais quilometragem, então o corpo tem que ser diferente. Então, é que nem as pessoas que ganham na Mega Sena, né? Que a pessoa, ela ganha na Mega Sena, só que ela continua com essas mesmas pessoas com que ela cresceu e que não ganharam na Mega Sena. E eles vão falar, não, compra uma Lamborghini, você acabou de ganhar na Mega Sena. Só que se você tivesse já amigos multimilionários, você ganha multimilhões e senta com eles, você não vai comprar Lamborghini? Não, eu queria investir em X, Y, Z. Faz sentido. Então, até as pessoas, então, são hábitos, são escolhas, o que é inegociável para você, são seus amigos. Isso faz toda a diferença para você fazer escolhas melhores. E é por isso que muita gente ganha na Mega Sena o quê? Perde tudo. Sim. Acho que 70%, eu acho que ou Tem mais, um né? número, Tem um tem um número que é acho que é 70% 80. ou mais que perde porque bizarro. gasta tudo. E isso me lembra, sabe o que? O que mais me irrita assim, de uma maneira geral, geralmente quando tu tá tentando sair de um ambiente, tu permanece naquele lugar. Isso aconteceu muito comigo em várias fases da vida. A pessoa vê que tu é muito focada, e aí a história da Mega Sena é a mesma coisa. A pessoa vê que tu é muito focada e ela fica, gente, mas é só um pedacinho de pizza. Mas é só um copinho de bebida. Mas é só... Cara, se eu tô despertando em ti o que tu deveria estar fazendo, não tenta atrapalhar o meu processo, porque alguém que tá mais focado em cima de ti tá achando o máximo a tua dedicação. E eu falo isso pra várias coisas. Produção de conteúdo, a galera tem medo de falar. Ai, porque não sei o quê, vão falar mal de mim. A pessoa que já tá lá falando muito bem, ela tá olhando pra te falar assim, aleluia, começou. Vai pra cima. Gente, e assim, o que mais tem nesse processo é gente tentando te puxar pra baixo, porque na verdade tu desperta na pessoa alguma coisa que ela deveria estar fazendo. Tem lugares que eu chego hoje, e por ter essa rotina super regrada, que hoje é muito natural, vem aquela brincadeira. Nossa, chegou a rotina tóxica. Porque realmente, eu acordo cedo, eu treino, eu faço dieta, e hoje é muito natural. E aí, geralmente, eu falo, verdade, né? Eu falo, vendo rotina tóxica e comunicação. Aí a pessoa fala, porque tu desperta em mim alguma coisa que eu poderia estar fazendo e, na verdade, eu deixo pra depois. Então, quando tu se coloca nesse lugar, eu acho que é muito se colocar nesse lugar. Assim, as pessoas, elas têm um pouco de vergonha de aceitar que elas querem mudar. Porque o ambiente, ninguém vai validar ali do lado. Se tu é a pessoa que deixa de beber, todo mundo vai falar que não sei o quê. Tá? Vai olhar pra essas pessoas daqui a 10 anos. Cara, estão acabadas. Vai olhar pra essa galera que tá bebendo tudo. Tu chega num lugar hoje e tu é uma pessoa que se cuida. Pega daqui 10 anos. Onde que tá essa galera? Onde que tu tá? E olha pra trás. Gente, tá todo mundo acabado. Sim. Não, isso quando já não tá, né? Naquele momento que tá te criticando, já não tá acabadinho, né? Só que eu acho que esse processo de virar a chave, quando tu tá muito imerso, ainda é difícil de ver. Porque hoje, quando eu volto pro ambiente, eu falo assim, graças a Deus eu saí. Quando eu olho, eu falo assim, gente, será que só eu era cega? Mas não te De pesa estar nem um nesse pouco? lugar? Tipo, Não. quando você volta, não te pesa assim? Hoje, na verdade, eu faço questão de nem voltar. Não, sim. Não, mas assim, várias vezes eu me pego em lugares e aí eu percebo, eu falei isso ontem com um amigo, né? A gente falando sobre isso de vida e tal, ele falou, nossa, eu voltei pra aquela turma da faculdade que faz aqueles encontros depois de 10 anos, os caras tudo acabado. Exato. E eu olho eu, atleta, e não sei o quê, e eles me chamando pra beber e eu falo, gente, pelo amor de Deus. Aí eu falei pra ele assim, e ele sem amigos, tentando buscar um novo grupo de amigos, e eu falei assim, quando eu quis fazer uma transição da pessoa que eu era pra hoje estar me conectando com pessoas muito legais, eu fiquei literalmente 1 ano sozinha. Foi 1 ano, eu e uma amiga minha jantando nos restaurantes, as duas. Aí a gente falava, nossa, a gente de date aqui. Jantando no restaurante as duas, indo tomar café da manhã, treinando, e poucos ciclos. E aí o que a gente percebeu nesse meio tempo, né? Esse período sozinho é necessário porque hoje, onde tu tá, provavelmente tu não quer andar com aquela galera. Não.
por que a pessoa que tá saindo se sente no direito de andar aqui? Porque tu não quer. Então tu era aquela pessoa. Eu falo assim, ninguém queria andar com essa minha versão pra onde eu tava indo. Hoje, que realmente eu me validei, eu falo que é geralmente um ano. Hoje, realmente que eu me validei, eu realmente mudei, eu não quis mais estar ali. Hoje faz sentido pra galera que eu ando, tipo, nossa, que legal, ela mudou. Mas nem eu queria andar com a Mari versão lá atrás, que ficava indo em restaurante, bebendo e fazendo as coisas. Então, assim, as pessoas precisam dar o tempo necessário para as coisas acontecerem. Sim. Só que quando tu passa um ano sozinho e não vendo um resultado rápido, que é muito do que a gente quer, parece muito solitária essa jornada. Então fica mais atrativo voltar para aquele lugar onde todo mundo te acha legal e tu precisa ter o mesmo comportamento de validação. Sim. Aí eu falei isso pra ele, eu falei assim... relaxa, mas tu tá feliz? Dele, caraca, eu tô voando. Aí eu falei, então, é isso. Vou te apresentar uma galera. Que eu tenho uma galera super legal e foi literalmente a minha mudança de comportamento. E o compartilhar isso que atraiu pessoas iguais. Vou te apresentar essa galera, porque eu vejo que quem tá nesse processo de mudança, só falta um ambiente pra continuar. E aí as pessoas, às vezes, elas ficam procurando esse lugar. Onde é que eu vou? O que eu tenho que fazer? Eu falo assim, gente, se tu não tem um ambiente físico, segue pessoas. Segue pessoas que só te motivem pra isso. Para de seguir página de fofoca. Para de seguir página de comida gorda. Para de seguir coisas que não te agregam na vida. Procure. Internet é um bom ambiente pra fazer isso. Eu modelo totalmente um ambiente na internet. Literalmente, eu faço questão. Aquele botão do silenciar é a melhor coisa já inventada no mundo. Faço questão. E ainda comento em coisas que eu quero que o meu algoritmo entenda que é pra chegar pra mim. Acho que tu até falou, Treina né? ele, Eu vi um treina comentário teu. Eu vi um comentário teu em um vídeo. Aí eu falei assim, então, eu fico treinando meu algoritmo pra me mandar coisas boas. Não, é uma das pessoas que eu sigo e do nada eu vi que ela comentou e falei assim, não é possível. Não é possível, ninguém conhece essas pessoas. Aí eu falei, eu treino meu algoritmo também pra me mandar coisas boas. Então, assim, se tu não tem um ambiente físico, usa a internet. Ajusta o seu digital, né? Gente, internet tem o poder de transformar a tua cabeça. É que hoje as pessoas estão transformando a cabeça delas pra besteira. É um instrumento, E né? vídeo Como rápido. você usa. Sim. Mas literalmente hoje, se eu entro na minha rede social, eu não quero sair. Porque tem tanta coisa boa. Então, Eu recebo tanta coisa que eu fico, nossa, que análise legal, nossa, que mulher inteligente, nossa, que não sei o que. Eu falei, gente, deixa eu voltar aqui pra realidade, porque tem muita coisa boa e é literalmente um lugar positivo. Insight muito legal, né? Porque às vezes a gente fala de ambiente, a gente fica pensando no ambiente físico, nos relacionamentos que a gente tem, mas a gente não pensa tanto no ambiente digital, que hoje a gente passa um tempão nele. Então, modular ele pra ele ser produtivo pra gente é muito legal. Eu vejo que poucas pessoas fazem isso, mas a gente vive hoje num mundo totalmente conectado. Gente, se eu acordei, eu faço todo o meu processo mental hoje é usando o digital. Eu acordo de manhã, eu faço uma meditação guiada. Depois eu entro com uma música. Mas eu sei literalmente me conduzir pra usar o celular pra me favorecer em vez de me perder. Porque se eu abrir, por exemplo, um WhatsApp, já era. Entrei no submundo da mensagem, do não sei o quê, do problema tal. Então, assim, quando eu acordo cedo, eu sei que eu tenho um ritual da manhã pra ser feito, eu nem abro o WhatsApp. Meu celular, ele não vive de notificação. Não, tudo Eu sei desligado. tudo desligado. De 4 às 6, 6 e meia ali é o momento eu comigo mesma. Então, eu fiz a meditação, fiz tudo ali. Agora eu posso começar meu dia. Porque eu já percebi que se eu não tenho um processo comigo mesma, me distrair fica muito mais fácil. e é um aumento de consciência, né? Porque eu percebi que eu tava muito acordando, pegando o celular, já entrando nas redes sociais. Aí o que eu fiz? Já que eu não tava quebrando o hábito de pegar o celular logo quando eu acordava, então eu me inscrevi no Duolingo, tô fazendo francês. Sim. É a primeira coisa que eu faço. Eu acordo, eu vou pegar o celular, mas eu tô fazendo francês. Mentira, Sim, tu abre o já Duolingo estudou e aí francês. É a começa... primeira coisa que eu faço. Quando eu abro o olho, eu tô aprendendo francês. Gente, muito bom. Sim. Então, É que você é muito conectada, né? Quando você posta alguma coisa, às vezes você quer ver resultado, então é um pouco de trabalho, por isso que te pega um pouco mais. Mas só voltando um pouco sobre o que a gente estava conversando antes, tem um cara, o Charles Munger, que eu gosto muito, ele é o braço direito do Warren Buffett, ele fala, se você quer atrair pessoas que valham a pena, seja você alguém que vale a pena. Então, é muito disso, você vai ter que aguentar um aninho, que nem a Mari falou, né? Porque o processo, no começo, ele é um pouco mais solitário. Mas vai chegar. Quanto que eu vejo isso, eu acho super positivo, porque tu fez a tua vida até o resto dela, né? Não sei se vocês já viram aquele calendário de vida, Your Life in Weeks, que é um calendário de vida onde mostra exatamente, depois bota aí pra galera, mostra a tua vida em semanas, e aí dessa vida em semanas mostra até os 18 anos o quanto você estudou, quanto tempo dessa vida você consumiu usando celular e telas, quanto tempo é comendo e quanto tempo realmente é, tipo, pra viver. E aí, quando eu vejo isso, tu pensa assim, o que é um ano da tua vida? O que é um ano da tua vida pra tudo que tu construiu até hoje, pro resto que tu tem que fazer? Porque assim, vamos lá, gente. As pessoas acham que com 40 anos elas estão velhas. É.
com 50 anos a vida acabou. Eu falo assim, quê? Talvez você, Com você tenha a 50 metade anos, ainda. eu tenho mais 50. E Exato. olhe lá. Exato. Gente, assim, tu tá no teu auge. E se tu não escolher agora, tu vai escolher quando, assim? Então, quando eu pego esse gap de o que é um ano? O que é um ano pra abrir uma empresa? Nada. O que é um ano pra, sei lá, conhecer alguém? Tu vai conhecendo essa pessoa, que talvez tu vai passar o resto da vida com essa pessoa. O que é um ano pra praticar um esporte? Sim. Se tu não Pra escolher ficar bom, ficar pra te ficar bom mesmo, assim, quero ficar bom nesse negócio, assim. O que é um ano? Então, assim, eu vejo que as pessoas negligenciam o poder do tempo e do longo prazo, porque parece muito. Mas porque a gente não consegue se prender 1 minuto no vídeo. É muito imediatista, né, galera? Muito. De modo Eu acho que é um geral. entendimento também do que vale a pena. Eu tava tendo essa reflexão hoje de manhã, que umas 2 semanas atrás eu tava tendo muita crise de ansiedade. Eu falo que eu tenho coceira no sangue, é muito louco, principalmente no meu braço esquerdo. Assim, tô dentro da veia, o sangue tá coçando, um negócio horroroso. Aí eu tava acordando no meio da noite sentindo isso. O que eu fiz? Voltei a correr. Eu não vou correr com você ainda. Quando eu vi ela correndo, eu falei assim, eu vou matar ela. Não! Não, ela ainda comenta, vamos correr junto. Não. Ela corre engraçadinho, né? Eu vi. Eu sou uma piada pra vocês? Aí eu também me inscrevi na Velocity. Acabou as crises. Então, assim, as pessoas falam assim, nossa, é chato ir treinar todos os dias. É chato comer bem todos os dias. Só que, cara, eu E o acho preço de muito não fazer isso, pior e muito mais chato ter crises de ansiedade, por exemplo. Sim. Né? As pessoas têm que começar a realmente pôr na balança o que realmente é chato. E às vezes a pessoa ela não consegue virar a chave por conta de pensamentos limitantes. Então, da Mari de antigamente pra Mari de agora, quais pensamentos limitantes você acha que teve que destruir? Boa pergunta essa. Mas eu acho que eu fui tendo mais confiança em mim mesma a partir do momento que eu entendi que tudo é treinável. 100%. Eu falo que eu não vim de uma família privilegiada, eu não conquistei coisas porque eu fui beneficiada, foi literalmente treino e processo. Então, assim, a minha cabeça começou a mudar, onde eu saí de um vitimismo de mas é muito fácil por causa disso, mas é muito fácil porque daquilo. E eu entendi que, na verdade, eu só tinha que cair e levantar várias vezes. Então, eu vejo que a minha qualidade é ter feito muito uma coisa para entender como ela funciona. Eu fiz muito uma dieta para entender como ela funciona. Eu treinei muito para saber que não ir uma vez não vai fazer diferença. Então, eu vejo que tudo na vida é muito treinável. Nossa, mas eu tenho o dom da comunicação. Todo mundo fala isso pra mim. Fala, deixa eu te mostrar. 10 anos atrás, que eu falava pra dentro com medo e nervosa. Então eu vejo que, assim, a maioria das pessoas deixa de tentar por tempo suficiente pra conquistar o que elas querem. E aí elas vão tendo distrações na vida. Pra mim, as pessoas que têm mais essa mentalidade de pobreza mesmo, são as pessoas que se rendem às distrações da vida. Porque é muito prazeroso, gente, tu se confortar que na sexta-feira tu vai pro happy hour do trabalho, sendo que no sábado de manhã talvez tu tinha que acordar pra treinar. Então, eu vejo que a gente tem uma linha tênue, assim, de vida, onde a gente sabe a nossa linha tênue, só que a vida tem essas distrações que vão dando essas porradas na nossa resistência, só que eu sei puxar a minha régua exatamente no momento que eu falei, aqui já deu. E como que você puxa essa régua? Rotina. Rotina. 200, se for te responder assim, rotina. E aí eu faço cálculo emocional, financeiro e de longo prazo, se aquilo tá alinhado. Eu até falei nos stories esses tempos que antigamente eu era bem mais Emocional, rígido. financeiro E longo prazo. e longo prazo. Se tá alinhado. Eu fiz eu falei nos stories esses dias porque muita gente se surpreende, né, com esse poder da rotina. Eu falo, gente, rotina tem o poder de te colocar na régua do teu limite. Só que só tu sabe o teu limite. Então eu vejo pras pessoas assim, se tu não faz cálculo emocional das coisas, tu pode receber 1 milhão aqui, mas tá valendo teu emocional. Talvez ele vai quebrar teu longo prazo e ali na frente tu quebrou o teu financeiro também. Então, assim, as pessoas não fazem o cálculo emocional, financeiro e de longo prazo da vida delas porque elas não têm um plano. E aí, o que é proveitoso no momento que é aquele happy hour, fez sentido ali porque ela tá negociando com o eu dela do futuro que ela nem sabe qual é. Ela nem Mas sabe talvez qual essa que é. conta dela lá na frente tá sendo bem mais cara. Então, hoje, quando eu entro em qualquer coisa, vou aceitar um jantar X em tal dia. Emocional, financeiro e longo prazo. Tá alinhado? Vale a pena quebrar o meu sono? Isso serve pra dieta também. Vale a pena abrir mão pra comer um doce hoje? Eu falo que é igual a criança do cookies. Vale a pena abrir mão de comer esse doce hoje se no final de semana eu já sei que eu tenho um aniversário? Que eu vou querer comer mais? Pô, aquele aniversário é melhor. Tem exatamente isso dentro do livro. Tu começa a escolher as pessoas que fazem sentido por conta do contexto em relação àquilo do que literalmente só pela comida. E aí, pra mim, é literalmente esse cálculo. Emocional, financeiro e longo prazo. Sim. Quando eu valorizo aquele ambiente a ponto de saber que vale a pena abrir mão, pra mim, o comer ou fazer parte tem muito mais créditos do que o não fazer parte.
Então, quando eu era muito mais rígida lá atrás, que eu falava para as pessoas, gente, eu já tive marmita no Natal. Porque eu sabia que meu cálculo emocional ia ser destruído se eu abrisse mão, porque eu ia ter compulsão. Então, assim, a minha quebra mental era muito maior. Entendi. E aí, quando a galera me olhava assim, nossa, mas tu é muito rígida. Cara, mas meu cálculo emocional não tá fazendo parte aqui. Uhum. Só que quando pros outros é difícil entender, como é que tu explica? Eu nem explicava, eu falava, deixa eu me achar louca. Uhum. Mas pra hoje tá fazendo o que eu tô fazendo, abrindo mais mão, sendo mais flexível, pra mim fez muito sentido ser rígida naquele momento. Só que é uma coisa que tu tem que ter muito autoconhecimento pra saber o porquê que tu faz. Então hoje eu faço esse cálculo com tudo na vida, assim, eu olho pra Mari daqui a 2, 3 anos, 5, quem é a Mari que eu quero ser, quais comportamentos ela deveria ter, tá alinhado com os meus valores, não tá, pra lugares, pessoas, ambientes. E aí eu vejo que é mais planejamento Uhum. de vida. Por isso que eu acho que essa carta do meu eu do futuro é tão poderoso. Porque quando você olha o seu eu do futuro, o que você está segurando com todas as forças, as suas mãos estão sangrando que você devia soltar. E o que você devia segurar com mais força que você está deixando frouxo. E isso afina. Porque aquele momento, com esse autoconhecimento do seu emocional, não, aqui eu vou ter que ser firme porque o meu emocional tá assim. Você evolui ali o seu psicoemocional para você poder ter mais ali do equilíbrio das regras das exceções, né? Um afinamento do ouvido. Mas eu queria ter uma opinião de vocês. Eu escutei uma frase muito boa, que eu vivo muito isso hoje, que falava assim, qual a sensação de acordar todos os dias feliz em ser a pessoa que você quer ser, agindo da forma como você quer agir, e sabendo que tu vai melhorar essa pessoa cada vez mais. Não sei se vocês acordam assim, tipo, caraca, eu amo essa versão que eu tô vivendo e hoje é mais um dia pra viver ela. Que presente de Deus e da vida poder ser melhor todos os dias. E eu escutei literalmente isso. Mas pra vocês, assim, de maneira geral, e eu jogo essa bola de volta porque eu não vejo as pessoas vivendo essa melhor versão. Não. E a gente normalmente não fala, né? Mas a gente é tão abençoado porque a gente sente isso. Todos os dias eu vivo numa métrica de acabar o dia sem arrependimento. Então, se hoje fosse meu último dia de vida, tá tudo bem, eu não tenho nenhum arrependimento. Porque hoje, algo que o Fê até trouxe, né, pra gente esses dias, de que todos os dias dormir um pouquinho mais você, um pouquinho mais você. Então, pra mim é muito satisfatório, porque quando eu converso com pessoas que têm maridos, por exemplo, têm casamentos horrorosos. Então, eu acabo não falando muito do Felipe, porque vai ser só eu ali, eu tenho um casamento feliz. Muito estranho, entendeu? Incômodo. Sim. Então, eu chegar no final do dia, tenho satisfação profissional, eu amo o que eu faço. No final do dia, às vezes as pessoas não vivem assim, acham que é balela. Não é possível que você é feliz todo dia. Gente, mas como que explica? Porque esse é o meu maior desafio da vida. Porque eu falo isso a mesma coisa com a alimentação. E serve pra vida. Quanto se cuida com tudo que tu bota pra dentro, de maneira emocional. E comida mesmo. Eu falo assim, eu como comida de verdade. A resposta no teu corpo é outra. Só que quando tu entendeu o teu potencial... Flávio Augusto, Thiago Nigro, todos que ficaram multimilionários negligenciando a saúde, hoje, depois de anos gordos, estão fazendo tratamento por causa da saúde. E a primeira coisa que eles falam é, se eu pudesse voltar no tempo, a única coisa que eu mudaria é, eu teria cuidado mais da minha saúde. Porque eu achava que não era potencializador de resultados. E na verdade porque esse cara nunca fez a conta aqui atrás, porque ele nunca colheu. Então hoje, eu falo para as pessoas, a vida que eu tenho de ter cognição, de ter performance, de entender que literalmente a forma como eu vivo reflete em todos os meus resultados, é difícil de explicar. Porque tu precisa fazer por muito tempo pra tua vida começar a te dar retorno. Mas as pessoas percebem isso no curto, por exemplo. Tu começou a treinar, assumiu ansiedade em 2 dias, pós-treino. E aí tu vai começar a fazer isso mais vezes, por mais tempo, com uma quantidade maior de exercício, tu vai começar a colher aquilo. Só que eu vejo que a conta da saúde é longa. É longa. E aí, como é que tu explica pra essas pessoas? Porque, assim, a maioria pra mim, eu diria até, juro, sei lá, talvez 95% do mundo, é infeliz, cara. De olhar pra sua vida e sempre ver um problema e um viés negativo. Porque é normal, a gente tem o viés negativo. Como que tu vira a chave? Eu jogo pra vocês essa. Eu tô aqui, ó. Como que tu vira a chave? Do viés... Porque vocês cara, viraram essa ponto, chave. Eu acho que as pessoas, elas gastam muito pouco tempo pensando sobre quem elas querem ser realmente, sabe? O que elas querem da vida delas, sobre quais valores elas querem mas que estejam mais presentes ali no dia a dia delas. Eu acho que elas gastam muito pouco tempo nisso. A gente acaba entrando num piloto automático que acaba caindo por aí, sabe? Aí a pessoa tá bebendo, quinta, sexta, sábado e domingo, tá se distraindo nas redes sociais, que é uma dopamina que depois tem alguns, enfim, gera ansiedade, algumas outras coisas aí. E aí nessa ela tá infeliz. Ela não sabe o que ela quer, ela seguiu um piloto automático que botou ela num lugar infeliz.
E como é que ela sai disso? Eu acho que é muito por aí. É pensar no que ela quer da vida dela, sabe? Porque eu sou um cara que eu comecei a me cuidar muito cedo em relação a tudo, né? A cognitivo, eu sempre li bastante, eu sempre me exercitei, cuidei da minha alimentação. Mas eu sempre tive essa noção. Eu pensava, eu falei, eu não sei ainda o que eu quero fazer na minha vida. Eu acabei fazendo engenharia, enfim, comecei a trabalhar na área, fui crescendo, mas eu não me encontrava ali. Só que eu sempre tive essa noção. Eu falei, cara, no momento em que eu me encontrar, eu ter desenvolvido isso, potencial cognitivo, né, saúde, vai me ajudar de alguma forma. Né? Eu desenvolvi habilidades, né, que são multidisciplinares, assim, onde você atuar com elas pode ser produtivo para você. Isso é uma boa percepção. Eu sempre tive isso dentro de mim, mas eu sabia que eu precisava me encontrar, sabe? Eu sabia que eu precisava... Porque sem isso de... Né, essa questão, a galera fala muito de propósito e tudo, mas acho que sem isso de você saber quem você quer ser, saber o que você quer da sua vida, você vai acabar caindo em algum lugar não tão bom. Eu acho que é muito por aí. Não sei se eu respondi. Mas eu acho que tem um ponto que tem que trazer pra mesa, que eu vejo que nós três temos esse radar aranha muito bom pra perceber que tá incomodando e que a gente quer que pare de incomodar. Eu acho importante falar que tem algumas pessoas que estão tanto tempo acomodadas com o ruim que elas nem sabem que existe algo diferente daquilo. E aí, para aumentar esse nível de consciência, algumas nutris acham que eu sou, na verdade, bastante restritiva em algumas coisas, que eu trago como lições de casa da tia Evelyn. Eu faço as pessoas experimentarem. Então, por exemplo, outro dia uma paciente que tá ali, acabou de entrar na menopausa, e fala, não, eu nunca mais dormi por conta da menopausa. Vamos fazer o seguinte, 15 dias você está proibida de tomar uma gota de álcool. 15 dias. Tô dormindo bem, tá vendo? Não era menopausa. Então, assim, aquela coisa de dar algumas coisas pra pessoa, ela experimentar e perceber. Porque se ela não trouxer a pele no jogo, experimentar algo que ela nunca imaginou que existia. Então, por exemplo, a pessoa extremamente sedentária, nunca fez um exercício físico. Tenta fazer por uma semana. Meu nível de energia aumentou. Nossa, no dia inteiro o meu humor estava muito melhor. Então, eu vou trazendo isso aos pouquinhos pra pessoa. Então, tem nutri comportamental que a pessoa chega e tal. Vamos fazer o seguinte, quando você tá com fome, você come. Quando você não tá, você não come. Mas a pessoa ela não tem isso afinado ainda. Ela confunde ansiedade com fome. Então, como é que você fala, come toda vez que tiver fome? Então, é o dia inteiro. Então, eu pego, que nem um neném recém-nascido antigamente, você pega o paninho e amarra bem assim. Aí tá, bota um dedinho pra fora, vê o que é. Eu sou total a favor de... Entendeu? Agora, mais um bracinho. Sim. E aí a pessoa, ela vai entendendo esses movimentos. Então, eu vejo esse aumento de consciência, porque a maioria das minhas pacientes, principalmente as mulheres e tudo mais, dependendo do tanto de dor que elas vivenciaram, é deturpante. Elas não possuem a noção de que existe felicidade. A gente até conversou esses dias. Nem todo mundo sabe o que é felicidade, mas todo mundo sabe o que é dor. Então, dependendo de tanto de dor que tem, ela não se incomoda com as coisas que a gente se incomoda. Total, assim. Tem um viés do marketing que fala muito isso, mas que serve pra vida também. A gente só sabe o que a gente quer quando alguém mostra pra gente. Sei lá, talvez tu viu um tênis de corrida, uma camiseta legal, a blogueira usando uma cápsula tal, por exemplo, Gummy agora, que é o negócio mais vendido do mundo, mas, cara, eu não vejo uma nutricionista que passa Gummy. Cara, porque a blogueira criou um contexto tão legal e divertido de te dar uma balinha que talvez seja mágica, que agora todo mundo quer. Então, as pessoas, na verdade, elas nem sabem o que elas querem. Quando tu vai lançar um produto, na verdade, a pessoa nem sabe que ela quer aquilo. Ela sente que ela precisa a partir do momento que tu mostrou pra ela como usar. Então, assim, é muito um viés de... E por isso eu vejo o lado positivo da internet. A gente desperta nas pessoas uma sensação de talvez eu devesse olhar por esse lado. Por isso que eu acho que conteúdo é tão importante quando, óbvio, tu sabe de onde tu tá consumindo. Porque tu consegue ter um critério de... Cara, talvez isso esteja acontecendo na minha vida. E eu não tinha me percebido. Ou talvez eu devesse me cuidar mais. Ou talvez a minha saúde não esteja tão boa porque eu não olhei por esse lado. E eu falo assim, até em relação ao sono. Gente, às vezes o teu problema é só dormir. Só tá estressada. Já dormiu hoje? Sabe, assim, as pessoas negligenciam essas coisas que são básicas. E aí, uma das coisas que acontece muito, e deve acontecer muito contigo, é a pessoa já quer o hackzinho. E eu falo que eu sou um processo ao contrário, né? Mas a pessoa já chega assim, ó. Tá, mas não tem uma caneta emagrecedora aqui que vai me ajudar a parar de comer? Só que se ela quer o hackzinho antes de ela aprender a fazer o básico,
Gente, a partir do momento que tu tirar isso, tu vai se afundar de um nível que tu não mudou tua mentalidade. Tu sempre vai achar que é o hackzinho que te ajuda. E outra, tu nunca vai desenvolver confiança pra fazer sozinha. Que eu acho que é o principal, assim. É tu conseguir olhar pras coisas e falar assim... Tá bom, no meu plano alimentar tem ovo, pão, fruta e Frango. aveia. E frango. Mas eu tô afim de comer hoje... Sei lá, fazer um doce com whey e uma banana. E eu posso trocar e botar uma aveia aqui e fazer desse jeito. Gente, tu ter o poder de escolha e não ficar presa no plano depois de um tempo é libertador. Tu saber o que comer. Que aí eu acho que é onde a pessoa atingiu o nível máximo de ela saber andar sozinha com as próprias pernas. Sim, exatamente. Não, e quanto piora, né? Por exemplo, eu acho que num dia, metade das minhas consultas é explicando por que não a canetinha. E aí, vem muito no que, assim, até hoje, nenhuma pessoa que sentou na minha mesa, que veio pra emagrecer, engordou porque tava feliz e pleno. Então, a gente volta pro livro Gordura Não Existe, O Que Existe é Dor. Aí, quando a gente pensa nas canetinhas, elas pioram ansiedade e depressão. Então, elas pioram dor. Tem estudos já, né, mostrando Já isso. tem estudos. Então, se piora a dor, não faz sentido uma coisa que piora a dor, que piora o porquê que você engordou, tá te ajudando a emagrecer. O que vai acontecer assim que você parar de usar a canetinha? Vai ter um rebote. Eu acho na verdade, eu acho uma amarra emocional, pesadíssima, assim. Tudo que me prende a alguma coisa, que me dá uma amarra emocional de eu preciso disso pra viver e sobreviver, cara, eu fujo, porque tu perde o controle. E outra, tu tá se validando de que tu não consegue. Todos os dias tu tá ali se validando de, tipo, eu não consigo. Ah, mas eu vou comer só uma pizza, o resto do dia eu não comi nada. Então, assim, quando tu entende o por trás, né, eu acho que isso é, pra mim, a melhor parte da alimentação, e eu vivo hoje uma coisa que eu amo fazer a minha própria comida hoje. Saber o que eu tô comendo, aquele momento de... Gente, eu sei que aqui dentro desse prato tem azeite, tem legumes, e fui eu que coloquei, e a manteiga é tal, porque hoje a gente duvida de tudo. Tu vai no restaurante, tu não sabe mais o que tem no prato. Então, assim, eu tenho prazer em saber o que eu tô comendo. A pessoa hoje que ela tem essa noção de, caramba, aqui tem isso... Cara, é diferente o peso da comida pra ela. É diferente ela olhar pra aquilo e falar assim, eu sei o que eu tô comendo. Até a resposta eu vejo no corpo. Eu posso comer a mais, sei lá, minha dieta é 1.700, digamos. Se eu comer 2.000 com uma qualidade boa, a resposta no meu corpo é outra. A consciência que eu tenho da comida é outra. Então, muitas vezes, assim, acho que faz uns 3, 4 anos que eu mantenho o mesmo peso. E eu mudo massa por treinamento. Só que, literalmente, comer saudável. O comer saudável durante muito tempo muda o teu corpo e aquela pizza que tu quer comer no dia tal, no aniversário, isso não vai te afetar. E tu não sente nenhum peso na consciência. A pessoa que usa muito hack, faz muita dieta. A dieta do ovo, eu já fiz todas. A dieta do ovo, a dieta da Do sem sangue, proteína, da a lua. dieta da lua, a dieta da abobrinha. Gente, a pessoa que faz muita dieta restritiva é tipo o cachorro amarrado. Quando tira da coleira, Sai de doido. ele sai de doido e ele não sabe nem pra onde ele vai, o que ele faz. E ele pensa assim, às vezes é melhor eu ficar aqui sentado esperando, porque talvez esse seja o melhor lugar que tenha a ficar. Então, assim, eu vejo muito nesse lugar, assim, da maioria das pessoas. Mas, de novo, essa pessoa tem que querer. O primeiro passo. Ela tem que querer, assim. Querer e olhar pro cenário dela e falar assim, esse cenário é positivo pra eu fazer isso. Porque também tem vezes que não te ajuda. O teu ambiente, por exemplo, quando eu morava com meus pais 10 anos atrás, tinha o bolo da meia-noite. Gente, era um bolo todos os dias que a minha mãe fazia e eu sentia aquele cheiro e falava assim, gente, vou ter que comer um pedaço. Bolacha recheada, chocolate. Só que assim, tu não pode culpar os outros também, né? Dependendo do lugar onde tu tá. Tu não pode querer que a pessoa pare. Mas tu tem que entrar num consenso. Então é isso de novo. Eu vejo que o ambiente, ele te ajuda muito. 100%. Total. Não, e achei doideira isso que você falou, né? Sobre usar os hacks. E aí você pensar assim, falar, pô, eu não consegui, uma canetinha precisou fazer por mim. Né? Que loucura. Cara, pra mim é um atestado de fracasso. Muito Quem doido. usa Ozempic, todos os tipos de ferramentas... Hackzinhos. Se tu realmente não tá obeso, precisando de um tratamento, é um atestado de fracasso que tu tá dizendo pro teu cérebro que tu não consegue fazer aquilo. E aí tu precisa criar um processo mental pra fazer um desmame muito bem feito pra não sofrer consequências. E a galera hoje usa como água porque fala, é tecnologia. Mas olha lá no longo prazo pra ver a tua tecnologia, onde é que ela vai. Então, assim, eu vejo muito nesse ponto, assim. Mas, de novo, né, escolhas. Escolhas. Não, e tem, querendo ou não, profissionais fazendo de serviços, né? Então, que incentivam, que explicam porque sim da canetinha. Então, que nem estava falando de filtrar quem a gente segue ali nas redes sociais.
verificar também os valores da pessoa. Ah, mas aí entra naquele viés da autoridade. Mas a pessoa usa jaleco, então deve ser verdade. Gente, eu recebo cada proposta. Tu deve receber também. Uhum. Que eu olho assim, eu falo... É tão fácil enganar as pessoas hoje com um simples conteúdo. Porque hoje, conteúdo nada mais é do que uma junção de uma narrativa que te convence a algo várias vezes postada durante vários dias em 1 minuto. Uhum. E a partir do momento tu consegue construir um posicionamento e convencer alguém porque eu junto 3 artigos e te vendo uma ideia, mas eu só peguei o que me favorece. É a lei do discurso, na verdade. Uhum. Então, assim, é muito fácil convencer alguém, mas eu vejo que as pessoas estão começando a perceber que quem é essa pessoa e por quanto tempo ela tá falando aquilo pra eu saber se eu quero comprar os valores dela. Uhum. Então, antigamente, onde eu via que era só produzir e todo mundo comprava, porque não tinha ninguém fazendo, a galera foi muito de promessa, efeito dopaminérgico, de, nossa, eu quero, aí promete um carro, promete 5 quilos, depois 10, depois vende a casa, depois vende a mãe, Uhum. e é isso. Daqui a pouco eu acesso vitalício ao curso. Hoje é mais sobre quem é essa pessoa e o que ela fala e o que ela acredita. Uhum. Então, assim, eu já recebi propostas de, realmente, de usar a canetinha e falar assim, cara, quer usar? Quer fazer? É igual o bet, essa canetinha tá quase bet. Uhum. Então, assim, quer usar? Quer falar sobre? Porque as pessoas sabem que vendem. E eu falo para as pessoas, né? Hoje, as pessoas disciplinadas e que estão na internet é a melhor paciente ou performance para convencer alguém de que dá certo alguma coisa. Uhum. Tipo, é o melhor público para um médico pegar para se divulgar, para fazer, para usar hormônio quando não precisa. Só que essas pessoas que aceitam, aí a gente vai ter que olhar para o longo prazo, né? Quem é o tipo de público que segue? Que aí esse público vai ter que selecionar literalmente se aquilo é verdade ou não, até que ponto. Sim. Sim. Gente, a gente tá caminhando pro finalzinho, na verdade a gente já até estourou um pouquinho o tempo. Nossa! Passou muito rápido. E tem uma pergunta que a gente faz em todo final de podcast aqui. E a pergunta, ela é, se você tivesse uma mensagem que fosse chegar no ouvido de todas as mulheres do mundo agora, que mensagem que seria essa? Bom, eu acho que, pensando em mim, no que eu falaria pra Mari lá atrás, e que eu vivo muito isso, cuide de você, porque autoconhecimento é o primeiro passo para grandes coisas na sua vida. A gente negligencia o poder de gostar da gente mesmo e o quanto isso é potencializador para atrair todo o resto. A gente quer sentar em várias mesas porque acha super interessante, porque acha que isso pode mudar a nossa vida, porque talvez a próxima melhor proposta da vida esteja no próximo ambiente que eu vou estar. Mas, cara, relaxa. Eu vejo que quanto mais é o ser interessante em vez de ser interessado, vale mais, porque como a gente mesmo. A gente se conheceu por um acaso da vida, onde eu olhei pro conteúdo e falei assim, caraca, talvez a gente seja bem parecida. Uhum. Então, quando tu começa a cuidar de ti, tu atrai pessoas muito semelhantes, assim. E a mulher, ela deixa de olhar pra ela. Seja pra olhar pra um relacionamento, seja pra olhar pra vida profissional dela, porque hoje é muito legal ser independente, conquistar as suas coisas e, meu Deus, eu não sou essa super mulher. Seja pra olhar pro corpo, porque ela é super cobrada de ter o corpo perfeito e maravilhoso, e aí a mulher, ela quer abraçar o mundo e ela não abraça nada. E ela tá infeliz com tudo, porque ela tentou segurar todos os pratinhos e no final ela não deu conta de nada. Então eu vejo que, assim, cuide de você primeiro, porque o resto acontece. Uhum. E aí, a partir disso, tu consegue mudar teu ambiente. Show. E onde a turma te acha, Mari? Bom, tem o meu Instagram e todas as minhas redes sociais, é Mariana D. Nassar. Tem um podcast All In, onde a gente vai fazer o nosso Clube do Livro. Você está super convidado para participar, porque esse clube também vai ser muito bom. E no YouTube, All In Podcasts também. Mariana Nassar nas redes sociais. Show. Não, Boa. até hoje, acho que a primeira mensagem da Mariana foi inteligência artificial. Ah, é verdade. Não, juro, Mari, muito obrigada por ter vindo. Eu acho que foi muito rico. Muito. Cara, a sua experiência e para mim foi muito gratificante. Para mim, ter escrito o livro, só de você ter lido, para mim já valeu a pena. Boa. Não, De fiquei verdade. muito feliz. Inclusive, meu livro tá aqui, gente. Eu vou mostrar antes de acabar. Olha isso aqui. Todo Eu rabiscado. anotando. Não, eu sou essa pessoa que eu rabisco o livro Judia porque... do livro. Não, gente, eu escrevo. Eu amo. Eu faço tudo isso. Eu faço assim, ó, é sem pena. Pra mim, seria triste não escrever. Então, eu também eu gosto de rabiscar. E, falando em equilíbrio, eu posso tudo, só não tudo toda hora. Júlio. Tem Toque, que- toque. Será que ele tá... Tá ouvindo a em gente? ação ainda? Será? Júlio? Ah, tá ouvindo. Nossa produção. Ai, meu Valeu, Deus! Sobre indulgência e equilíbrio. Não, tu Isso. sabe que o melhor presente pra uma pessoa fitness é comida, né? Aham. Gente, pelo amor de Deus, eu amei. Que bom. Come Boa. tudo. Aproveita. Olha, tem coisa aqui, viu? Não tem? Tá pesado? Tem coisa. Eles capricharam. Tô bem feliz. É. Obrigada, hein? Ó, vou ter que agradecer. Gente, obrigada.
Arrasou. Obrigada Show. pelo convite, eu amei. Valeu. Espero sentar aqui novamente. Com E certeza aguardo absoluta. vocês pro Clube do Livro e para outros all-in lá comigo. Vamos que vamos. Valeu, gente. Tchau, Obrigado. gente.